Fala, turma, beleza? Então, Edmilton Prazeres aqui novamente. Hoje estamos gravando a segunda edição do nosso podcast. Hoje eu tô aqui com um cara que é muito fera. Tô aqui hoje com o Diego Fael. Diegão, seja bem-vindo, cara. Como é que você tá, irmão? Valeu, Ed. Comigo tá tudo bem, com você? Tudo em paz, graças a Deus. Boa, legal. Diego, se apresenta aí pra galera que aqui todo mundo já me conhece. Boa, legal. Bom, primeiro, prazer estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Diego Fael, como o Ed falou. Cara, tenho 30 anos, sou natural aqui de Salvador. Então, tenho muito prazer em ser soteropolitano também. Cara, sou um cara completamente apaixonado por fazer amizades, e viver o hoje assim. Então, eu acho que é um pouco o que eu vivo buscando todo dia. Ter novas experiências e viver o hoje. Esse sou eu. Pô. Agora, o que eu faço é outra coisa. Boa. Aí, hoje eu cuido de uma operação aqui, da Estônia, aqui em Salvador. E posso falar mais brevemente na frente para vocês como foi que eu entrei, o que é que eu já fiz e o que é que eu tô fazendo hoje. Pô, bacana, cara. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu profissional. Como que você chegou até aqui? Qual foi a Boa. primeira experiência? Legal. Eu fiz faculdade de engenharia civil, não cheguei a formar, trabalhei toda a faculdade na parte da construção civil mesmo, com obra. Então, passei pela parte de produção, de obra mesmo, tá lá na execução. Depois eu fui para a parte de engenharia de projeto, e até que depois eu acabei saindo, e aí fiquei um tempo trabalhando de freela, até que surgiu a Stone na minha vida, né? Então, eu costumo dizer que uma experiência anterior da Stone que eu tive, ela me fez um cara homem, sair meio que dar aquele start de cara, começou sua vida profissional mesmo, É. e aí você virou homem, e a partir do dia em que eu entrei na Stone e aqui estou, ela me faz um ser humano melhor sempre, né? Então, sempre quando eu vou falar de mim, eu falo, eu divido essas partes. E aí entrei na Stone em si por conta de um colega meu que fazia faculdade comigo. Ele foi me mandando as coisas e, pô, entrei na empresa, escreve aí, vê aí que você vai gostar. Fiquei meio receoso. Mandou logo o manifesto. Mandou o manifesto. Eu falei, cara, deixa você vir. Quando você estiver aqui em Salvador, a gente bate papo, procura saber um pouco mais. Eu entrei lá em 2018, então eu tinha um boom ali de outras empresas, daquele negócio de marketing multinível, você não sabia o que é que era, se entra, se não entra. Até que ele veio e ficou, pô, vai, cara, você vai gostar, combina contigo. Aí me mandou ir numa dinâmica, fui na dinâmica, e aí o cara que conversou com vocês há um tempo atrás, que foi o Bruno, Hum. tava lá apresentando a Stone com mais 3 a 4 pessoas. E aí isso foi em fevereiro, abril de 2018. E aí fiz a dinâmica legal pra caramba. Depois passei todo o processo seletivo que você também já passou e que a galera passa normalmente. E entrei. E aí entrei com o Bruno sendo meu líder lá, né? Como vendedor. Então, peguei uma rota ali que tinha um perfil, tinha perfis diferentes. Então, eu pegava uma parte da Pituba com a parte da Amaralina, Nordeste de Amaralina, É. Santa Cruz e Vale das Pedrinhas. Então, você tinha uma parte um pouco mais gourmetizada, você pode falar assim, uma parte mais comunidade. Hum. E, cara, eu vim da comunidade, assim. Então, é onde eu prefiro estar, porque eu acho que é onde carece de atenção, de fato, de carinho e de informação. Acho que é onde a galera não tá com a informação, não tá atento. Tem muita gente querendo se aproveitar de fato. E aí, confesso que das regiões era a que eu mais gostava de atuar, de trabalhar. No final, a gente tinha que atender da mesma forma, porque cliente aqui pra gente ele é a razão. E, e aí eu fiquei por volta de 10 11 meses como agente comercial, até que os caras é, me mandaram lá pro CPU, né? Que é o Hum. processo de liderança. E aí eu tinha um pensamento, cara, que o negócio de liderança eu sempre gostei. Até porque quando eu fui estagiário em outras empresas, eu liderava time, era responsável por torre na hora da execução da obra, fazia prédio, isso e aquilo. E eu sempre gostei desse negócio, sempre tive o tato pra, cara, desafio, me desenvolver, ser aquele formato de correria mesmo e entregar alguma coisa. Até que eu fui pro treinamento e aí eu fui abrir a operação de Itabuna, no sul da Bahia.
E aí tive o prazer lá de conhecer 8 pessoas magníficas que me ajudaram a melhorar ainda mais como ser humano. Foi o primeiro desafio para mim, porque foi a primeira vez que eu saí de casa, de fato. Aí você corta aquele cordão umbilical com o pai e com a mãe, né? Uhum. Fui para lá sozinho, eu conhecia uma pessoa só na cidade. E Caramba. aí eu tive que fazer todo o processo de visitar a faculdade, dar palestra, correr atrás, entrevista, para de fato correr atrás de casa para morar. Cheguei lá, a casa que tinha alugado no Airbnb, o cara só veio me entregar 4 dias depois. E aí Caramba. foi bem legal assim, porque ajuda a gente a evoluir, desenvolver, né? Uhum. Então fiquei lá também por 10 meses, até que em março de 2019 eu assumi o desafio aqui em Salvador, que é cuidar de toda a região da Cidade Baixa de Salvador, né? Uhum. Então a gente pega toda a região da gente e a comunidade. Então, pô, é um dos motores, assim, um dos fatores que aquece o meu motor todo dia, que é de fato ajudar quem tá na comunidade, Uhum. que entra naquela rua, naquela viela que quase ninguém vai, sacou? Mas a gente tá lá ajudando. E aí hoje eu tenho a honra de servir a 9 pessoas, e que me faz um ser humano melhor todo dia. Então, com certeza, existem fases aqui para mim, como pessoa, que é quando eu entrei, eu vi que, pô, de fato o que a gente fala enquanto empresa acontece, de um Uhum. ajudar, de todo mundo rimar para o mesmo lado. E aí, quando você vai e muda a chave de se tornar líder aqui dentro de uma companhia como essa, onde você contrata gente boa, gente melhor do que você em várias coisas, isso que é o legal, que se você se colocar como uma esponja, você vai sugando um pouquinho de cada um tem de bom e vai, cara, melhorando e melhorando o próximo. E aí, quando eu me tornei líder, foi assim. E aí, eu faço questão de, dentro do meu time, ter pessoas diferentes. Então, ter mulher, ter homem, ter pessoas completamente diferentes de pensar também. Uhum. Porque eu acho que isso é o que agrega mais. Cada um com sua opinião faz a gente crescer. Sim. E aqui dentro na Stone, quando você tem um propósito, tem time, se torna também bem legal entregar com pessoas diferentes. Você vê, caramba, olha como é que a gente era e como é que a gente tá. Então, resumidamente, essa é um pouco da minha trajetória. Estou aqui um pouco mais de um ano. E de Stone eu tenho aí 3 anos e 3 meses já. E, Caramba. cara, assim, muito legal porque, de fato, eu me sinto um novo cara todo dia. Uma versão melhor minha, 2.0.1 e vai. Uhum. E esse sou eu aí servindo essa galera massa. Show. E me conta um pouquinho, como é que foi lá no comecinho pra você e pra sua família? Você largou a faculdade pra focar 100% na Stone ou não tava Então, gostando mesmo? na faculdade foi ficando um pouco desgostoso ali. é, e aí, tipo, eu nunca tinha trabalhado com vendas, né? Uhum. Então, foi a primeira vez que eu trabalhei assim de fato. E, e aí foi uma quebra ali de barreira. Acho que para os meus pais, não é que foi difícil, mas também não Uhum. foi fácil. Pô, você para a faculdade para ir vender maquininha na O rua, né? pessoal tem um preconceito com E fala de aí. vendedor. Mas o bom é que, cara, meus pais sempre foram parceiros meus, né? Então, sempre acreditaram em mim. O legal é esse. E aí, pra mim, não mudava nada. Até quando eu fiz minha entrevista, pode soar até um pouco de ego, assim. Uhum. Mas quando eu fiz minha entrevista, eu falei pro Luan, que foi o primeiro distrital aqui. Falei, cara, eu posso passar 2 anos vendendo maquininha, não tem problema algum. Mas eu não vou passar 2 anos eu ali tipo, talvez como vendedor. Eu quero crescer dentro dessa empresa, se ela der oportunidade. E deu, né? Uhum. Então, e eu tive ajuda dos meus pares também para poder conseguir evoluir e estar numa posição de que estou preparado para um desafio maior. Aí fui ali no início, não foi fácil, até porque eu tinha que aprender de fato a me vender, vender aquele para me vender no bom sentido, Uhum. vender o produto que eu tava, visitar de fato de porta em porta, né, oferecendo negócio, tomando não, sendo expulso da loja, chuva, calor, sol. Só que, cara, eu acho que acredito muito em propósito. Quando Uhum. você tem um propósito, seja ele pessoal, e aí o seu propósito pessoal ele linka com o que você quer enquanto time, que linka o que você quer enquanto empresa, não tem nada que te faça parar. Você pode até sair do trilho, mas em algum momento você volta, por Uhum. conta do propósito. Então, continuei ali, e aí quando eu vi acontecer dentro do meu time a oportunidade de um par meu crescer e se tornar líder aqui dentro, eu falei, de fato as coisas
aqui acontecem. E aí alinhei com o Bruno, que era meu líder na época também, cara, do que faltava para o Diego, de fato, desempenhar um papel aqui de liderança. Alinhamos as expectativas, corri atrás junto com meus pares, que me ajudaram na época, e aí acabou acontecendo, né? E aí eu assumi lá a operação de Itabuna, que eu contei aqui brevemente. E aí acho que as coisas começam a mudar, quando o negócio sai de que só depende de você para depender de outros, né? Do desempenho de outros. E você, de fato, está preocupado com a pessoa, está preocupado com o resultado da pessoa, com a formação da pessoa, como é que ela tá, se está tudo bem, como é que está o resultado. E aí acho que muda a chave de todo mundo, principalmente aqui dentro da Stone. Porque a gente tem uma preocupação não só com o resultado, que é importante para a gente, mas principalmente como uma pessoa tá. Então, como é que ela tá vendo, o que é que ela tá vendo de futuro. E aí, como você perguntou, como é que foi, né, para os meus pais principalmente. Acho que quando eles viram que eu estava feliz com o que eu estava fazendo, para eles o que importava era que eu Você estava tava bem. feliz. E aí é engraçado que hoje em dia, meu pai, quando tá na rua que vê Stone, ou tem alguém, quando ele pede alguma coisa, ele acaba me ligando até de chamada de vídeo. Pra E aí, meu mostrar. irmão, e aí, libera um empréstimo aqui pro cara, ele acaba vendendo até melhor do que eu. E aí é bem legal, né? Então, pô, a gente vê que, cara, acho que pra qualquer pai ou mãe, quando o filho tá feliz, é o que mais interessa, independente do que faça, assim. Lógico, tendo Sim. tudo dentro da lei, né? Coisas Então, ilícitas. é isso aí, cara. Pra mim, foi assim e está sendo assim, né? Show, bacana. E você teve uma realidade, assim, um pouco atípica, né? Porque boa parte das vezes a gente tem ou a rota 100% ali voltada para uma área um pouco mais gourmet ou para um pouco mais de comunidade. E você passou ali entre as duas áreas ao mesmo tempo. Teve alguma coisa que foi um desafio muito grande para você por conta disso? Cara, acho que o desafio se torna até maior quando é na comunidade. Porque, infelizmente, todo o cenário que era do nosso segmento de pagamentos era um cenário meio que obscuro, onde o cara não sabia de fato o que é que ele estava adquirindo ali como parceria, se é Uhum, que poderia chamar assim. Então, quando você chegava na comunidade novo, uma empresa nova que ninguém viu, o cara sempre tinha um receio de fato, até conversar ou abrir alguma coisa da loja dele. Então, eu lembro como hoje. Minha primeira visita foi no material de construção, onde o cara falou que nem um CNPJ ele ia passar. Que era um dado que a gente precisa para poder até aham, fazer uma proposta. Falou, não, 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 ou você me manda a sua coisa, ou você sai da minha loja, tá tudo certo. Então, e ali eu percebi, cara, de fato, essa galera sofreu muito, né? Com várias mudanças ali no mercado. E quando você ainda não é conhecido, se torna um pouquinho mais difícil, porque você tem que conquistar de fato, né? A confiança. uhum, E aí, à medida que você vai aprendendo, você vai vendo como é que você consegue agir, principalmente nesses lugares. Até porque, infelizmente, algumas dessas pessoas e empreendedores de lá não têm muita informação, ou informação clara na frente dele, ou uhum, alguém de fato que esteja de forma genuína querendo explicar para ele como é que funcionam as uhum, coisas. Quando você puxava para o outro ponto, como era um ponto um pouco mais desenvolvido da rota ali, que eu fazia, acabava que as pessoas que estavam ali tinham um pouco mais de grau mesmo, de conhecimento, tinham pô, acesso à informação mais fácil, e acabava que a conversa era mais simples, né? Era mais objetiva ali. Então, o cara às vezes já sabia como tratar o negócio, uhum. às vezes era só taxa, às vezes você tentava ver algum serviço na época que a gente conseguia dar, que dava desde o início, seja atendimento, seja velocidade de entrega, mas a conversa era muito mais fluida por conta do cara ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, depois que você se adequa e consegue conquistar clientes Uhum. ali, a coisa perpetua, né? Então, é por indicação. Ó, o cara tá me ajudando, ele me ajudou, ele me falou que de fato não tinha mais aquela taxa, e aí as coisas se tornam mais fáceis, né? Mas eu acho que no início, muito por o cara não te conhecer e por não ter acesso à informação. Era a dificuldade. Era dificuldade, assim, por você ser novo, né? Tipo, chegou na cidade e não se vendia Stone aqui dentro, né? Uhum. A Stone era vendida através de parceiros. Então, era o mais difícil, você vender algo que vai tratar do dinheiro do cara sem um cara nunca ter ouvido falar em você. Uhum. E,
e tem casos curiosos, tipo, em Itabuna mesmo, quando a gente foi, teve casos de empresas que deram quebrança em muito cliente lá. E aí, quando a gente chegou novo lá também, Todo mundo já com foi mais medo. difícil um pouco, até à medida que... Sempre tem aquele cara que aposta, Uhum. mas ele aposta quando você é genuíno com ele, né? Quando você mostra honestidade e clareza. É, isso para mim é crucial, entendeu? Tipo, cara, acho que, assim como eu, vários aqui dentro, talvez 99%, 100% de todo mundo tá para ajudar. Uhum. Então, para tornar claras as coisas, para levar informação, e a decisão final sempre é do cliente, né? Então, quando a gente conseguiu mostrar isso, o cliente acaba vindo e aí as coisas melhoram. Conseguiu virar. Quanto tempo tu ficou fazendo rota aqui em Salvador? Cara, entre 10 e 11 meses. 10 e 11 11 meses. meses. Show. Aí daí conseguiu, passou no CPU. Fiz o CPU em fevereiro, em abril eu assumi a liderança lá foi abrir o polo em Itabuna e assumi o desafio de liderança aqui dentro. E como é que foi a experiência lá? Qual que foi o maior desafio? Cara, o maior desafio principal, assim, no início foi você chegar na cidade que você não conhece ninguém, né? Conheci um Uhum. cara que tinha trabalhado comigo num processo que eu fiz anterior. é, e aí você não conhece ninguém, você não conhece a cidade, então você não sabe qual que é o melhor lugar para você morar, qual que é o melhor lugar para você conseguir o escritório da empresa, porque tudo isso é responsabilidade nossa, né? Uhum. É, tipo, como é que você capta material humano ali, gente para poder trabalhar, gente boa como a gente, então gente com os ideais e princípios que se unem ao nosso, e aí, cara, você chega do zero, né? Então acho que essa Uhum. foi a principal dificuldade. E aí, até você contratar, de fato, aí você tem que treinar também. Uhum. Então, fazer a palestra, mostrar pro cara, vender o seu sonho pro cara, né? Uhum. Então, porque era o meu sonho, tipo, chegar em Itabuna, e fazer o que a gente já tinha começado a fazer aqui Em em Salvador. Salvador, em Feira, que foram as operações que começaram ali. Logo no início que a gente veio para cá, e aí eu tinha a intenção de, cara, vou dar o meu melhor aqui para a Stone ficar conhecida e a gente conseguir ajudar as pessoas que são daqui, ou Uhum. seja, gerando emprego para 10, 11 pessoas aqui dentro, tornar a empresa conhecida para que a gente consiga ajudar o empreendedor da melhor forma possível, levando transparência para o negócio dele, que a maioria das vezes não tinha. E sendo uma empresa onde a galera era feliz trabalhando e que tenham várias outras pessoas que queiram trabalhar aqui também, né? Uhum. Então, seja uma marca empreendedora e uma marca que consegue empregar a galera e que faz a galera se desenvolver aqui dentro, né? Então, esse era o objetivo. E aí a dificuldade era essa, por não conhecer nada e não conhecer ninguém. Aí, à medida que Uhum. você vai contratando um, dois, três, você vai pegando indicação dos meninos, e aí eles já começam a vestir a camisa, a abraçar a ideia e vai junto. Quando a gente começou lá, o escritório era um quarto da minha casa, para você ter ideia. Então, eu tinha conseguido um apartamento de 3 quartos para mim sozinho, Uhum. até porque o valor médio lá, né, o custo de vida é um pouco mais baixo do que aqui. Uhum. E aí, até a gente ter escritório liberado, eu comprei uma televisão no mercado, coloquei em um do quarto lá, né, em um dos quartos, e aí imprimi o mapa da cidade de Itabuna, Fazer matinal e lá. aí pronto, era matinal lá, tem foto até hoje, começamos, e aí abrimos Itabuna e Ilhéus junto, né? Eu abri Itabuna, o Muni abriu Ilhéus, Uhum. e aí eu ia fazer rota lá para o Muni, de rota teste, né? Para ver se o candidato tinha um perfil, o Muni vinha fazer para mim, e a gente se ajudava indo para as faculdades. Foi uma dinâmica bem legal, e assim, acho que crucial para um pouco do que é hoje aqui para a gente, se tornou mais fácil, né? Uhum. Os processos se tornaram melhores. Hoje a gente tem time de recrutamento completo. Hoje a galera quer entrar na Stone, né? Uhum. Mas você chega na cidade que ninguém te conhece, e aí? Como é que faz para poder captar? Você não tem ninguém inscrito na tua vaga. É O mais cara não complicado, conhece né? sobre você. Então é mais complicado. Por isso que eu disse que era vender o nosso sonho a partir do sonho do cara, né? Então, quando linkava, fazia o casamento perfeito quando fazia sentido. E aí foi bem legal. Pô, bacana. E lá em Itabuna, quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 10 meses também. Eu fiquei de 6 de abril de 2019 até fevereiro de 2020. E aí, em março de 2020, saí de férias em fevereiro, março, quando eu Uhum. voltei, eu já voltei aqui em Salvador, 9 de Salvador. março.
Show. Quantas pessoas tinham lá em Lá em Itabuna na Itabuna tinha equipe? 8 pessoas, 8 agentes, mais o Angel, né? Que era Uhum. diferente daqui, né? Que a gente tem um bunker, que é onde a logística toda fica concentrada. Mas lá em Itabuna tinha um Angel local do Polo que ajudava a gente, que, cara, pra mim é todo mundo um time só. E Uhum. ajudava bastante, assim. E aí eu tive a oportunidade de treinar aí 8 pessoas, que era do comercial, e ter a parceria da logística ali com o Angel. Uhum. E como que era a mescla das rotas lá em Itabuna que teu time atendia? Boa. A gente, quando você pega uma cidade do interior, é engraçado, né? Porque você acaba pegando regiões que é interior do interior, né? Sim. E aí é bem legal. Lógico que você tem a parte, acho que toda cidade ela tem um lado que é um pouco mais desenvolvido, né? O Uhum. centro comercial. Sim. Então, acaba que é onde é o pulmão do comércio da cidade, né? E aí a gente tinha isso daí dentro de Itabuna. Itabuna, apesar de ser uma cidade histórica, Itabuna e Ilhéus, pela a região, na verdade, se a região produtora de cacau, que até hoje já foi mais forte, Itabuna ela vinha na crescente, vem ainda comercial muito grande. Uhum. É, e é uma cidade que tem hoje, acho que 220 mil habitantes. Então, tá entre uma das maiores daqui da Bahia, né? E aí a gente acabava pegando interior, ali do interior, né? Cidades Uhum. vizinhas ali, circunvizinhas de Itabuna, que aí o negócio era, se é que pode falar, o buraco era mais embaixo ainda. Então, imagina se chegar numa cidade que ninguém te conhece, você vai no interior do interior que não te conhece mesmo. Que e aí a gente pegava interiores, né, ali, cidadezinhas ali do lado, e acabava que nem sempre, todo dia você estava ali. Então, como é que você gera confiança no cara para que de fato ele sinta seguro contigo para passar todo o faturamento dele, da loja Uhum. dele de cartão na tua máquina? Quem garante que você não vai passar lá e vai botar e vai sumir? Como é que você vai ajudar ele de fato? E tinha acontecido isso, né? Uhum. Então, quando a gente chegou, tinha uma empresa que infelizmente lesou muitos empreendedores de lá. Então, o pessoal já ficava com um pouco Com assustado e receio. com receio de fato, o novo que está chegando, né? E aí, de novo, trabalhando de formiguinha, sendo honesto, sendo transparente, mostrando que de fato a gente estava do lado para ser a melhor parceira do negócio dele. E aí era bem legal. Tipo, eram viagens que a gente dava ali, né? De uma hora e meia para ir, para voltar. Caramba. E, cara, eu tenho uma máxima que eu acordo para me divertir todo dia. Então, eu acordo para conversar com as pessoas. Não tenho um objetivo de fechar negócio todo dia, assim, não é o principal para mim. Acho que isso é consequência. Mas o principal é me divertir. Se eu estiver me divertindo, eu tô feliz. E aí o resultado vem por consequência. Show. Bacana, cara. E assim, toda essa questão que você estava falando da empresa que acabou lesando as pessoas lá, isso teve algum impacto muito grande lá na sua operação ou foi tranquilo para contornar? Então, para contornar foi tranquilo porque nem todo mundo dentro da cidade foi lesado, né? Então a gente tinha Sim. clientes específicos. Uhum. Então, clientes de médio a grande porte, relativamente se tratando da cidade lá, que apostaram na empresa anterior que tinha lesado eles, e aí quando você vai fazer negócio com essas pessoas, se você não tem uma bagagem ali de clientes para você poder mencionar ou perguntar quem ele conhece para poder te dar o suporte de que, cara, confia nos meninos que de fato acontece, você leva um tempinho até gerar essa confiança e gera uma dificuldade. Uhum. Mas eu lembro que a gente conseguiu, tipo, virar o jogo para vários desses clientes que inicialmente tinham dito não, com medo, não por conta do nosso produto não ser bom, ou de fato da gente não querer ajudar, do serviço não ser bom, mas pelo receio do que o cara já tinha vivido antes, entendeu? Uhum. E quer queira, quer não, a gente trabalha com o dinheiro do empreendedor, né? Tem que ter um máximo seguro, máxima segurança, máxima transparência possível, para que o cara seja seu parceiro eternamente, né? Uhum. Até porque a gente não quer simplesmente realizar a venda, a gente de fato quer ajudar o cara de ponta a ponta no negócio dele. Então, à medida que a gente foi evoluindo e se tornando uma das principais empresas lá de meios de pagamento da cidade, é, foi gerando confiança e o cara foi ali, talvez, dando a carta branca para poder a gente botar a verdinha no balcão dele. Show. Foi usando ali as referências da Usando região as que você referências, tinha. acho que é um dos fatores cruciais, assim, quando o cara é vendedor, né? Seja do que for. Acho Uhum. que empreendedor conversa com empreendedor, seja do mesmo segmento ou não. Então, com certeza, a gente aqui que está na sala conhece alguém que empreende.
Uhum. E aí você vai conversando com um, com outro, e de repente, quando você faz um bom trabalho de fato, o boca a boca ainda existe, né? Sim. Então, e para alguns momentos ele se torna muito forte, e em alguns momentos se torna a sua metodologia ali mais crucial. Principalmente quando começa um negócio, né? Uhum. Então, você vai muito no boca a boca até que você consegue se firmar e aí as pessoas começam a te procurar por indicação, por ouvir, por perguntar também, chegar numa loja e ver, cara, eu tô vendo muito dessa máquina aqui, com quem é que eu Uhum. falo? E aí vai gerando, e à medida que você vai conhecendo e pegando as principais referências do local, ou da cidade, aí o jogo vira completamente. Você consegue mostrar de fato todo o teu portfólio de produto e de serviço, gerando confiança no cara e o cara topando virar parceiro seu. Pô, esse negócio do boca a boca, você falou aí, e realmente ainda é real. E um exemplo, claro, aqui em Salvador, cidade grande, o pessoal pensa que o boca a boca funciona mais no interior, que as pessoas se falam mais, são mais próximas. Mas não, exemplo claro. Na quinta-feira eu tive com um cliente para finalizar um fechamento, ele não tinha assinado o contrato. Eu cheguei lá, ele tava meio apreensivo porque ele leu uma coisa que ele não entendeu claramente. E eu comecei a conversar com ele sobre as pessoas do lado que tinham Stone. Falei, ó, o mercado ali, o senhor conhece? Conheço, tem Stone. O rapaz ali da churrascaria tem Stone. Comecei a conversar. Aí no final das contas ele, todo mundo tem Stone aqui, sempre falou bem pra mim. Então aquilo ali, naturalmente, quando voltou à mente dele que todo mundo tinha e falou bem, ele já perdeu ali aquela objeção com relação ao contrato. Lógico, depois de explicar pra ele, deixa claro o que é que estava escrito ali. E aí saiu o fechamento. A gente fechou e trouxemos mais um cliente pra dentro. Eu acho que sempre tem alguma coisa ali, né? Acho que o principal ponto de uma venda nossa está na qualificação do negócio, né? E de fato você entender as dores do cliente e sanar as dores. Talvez nesse momento ali a dor do cara era a confiança, você já tinha conquistado tudo com ele, né? Sim. Seja por preço, seja por serviço. Mas era a confiança. O cara, até ele entender que de fato todo mundo ali em volta dele era Stone, que tinha de fato confiado em você e que as coisas funcionavam, o que você falava acontecia. Aí ele foi e te disse o sim, né? Então, porque às Exatamente. vezes a gente fica emocionado, ansioso com a venda, que Quer fechar acaba logo a não venda. perguntando, fazendo as perguntas certas, ou não pegando o fio ali da negociação, que às vezes fica por uma confiança, aí leva um tempo a mais na negociação, por simplesmente o cara não se sentir seguro em fechar o negócio contigo. Aí quando você fala, pô, o cara do mercadinho do lado, o cara da padaria, o cara da material de construção, todos são, quem você conhece aqui pra gente ligar agora? E aí acaba fechando porque ele se sente seguro, né? É, já é outro papo. Ele já pensa, o pessoal lá tem confia, então aqui também vai funcionar bem. É. E me fala uma outra coisa. Das experiências, tu vendia aqui em Salvador, foi pra Itabuna lá liderar a equipe, mas não deixou de vender de forma alguma. Sim. Porque inicialmente teve muito que vender literalmente a Estônia para as pessoas que tu queria contratar. Tem alguma diferença muito grande na negociação que muda assim pelo fato da região de Salvador? Ou é tipo, as estratégias são mesmo que mais do mesmo? Cara, primeiro eu acho que um líder ele nunca para de vender, né? Sim. A gente se torna líder aqui, mas você tem lá a experiência com o Gabi também, de que todo dia a gente está na rua, né? Uhum. Então a gente de fato está ali para ajudar o nosso agente, nosso liderado, mas a gente vende também. E vender é gostoso, né? Ainda Sim. mais quando você concretiza a venda. Você tem um prazer, né, de ter realizado aquela venda ali. E aí, cara, acho que tem diferença de operações, né? Uhum. Quando você trata uma operação de cidade de interior com operação de capital. É, cara, você tem, assim, menos assédio pro teu colaborador, né? Menos os seus concorrentes, eles assediam menos o seu colaborador ali no interior. O Uhum. ticket médio e o custo de vida ele é um pouco mais baixo do que na capital. Então, às vezes, o cara ganhar X valor lá atende as necessidades dele, mas se ele morasse aqui, talvez não Não entendi. atendesse. Uhum. Então, acho que é muito mais isso do que de fato ter problema de concorrência. Porque acho que problema de concorrência a gente vai ter em qualquer lugar. Problema de abertura de um polo, a dificuldade, é a mesma dificuldade que se tem lá, se teve aqui também quando começou, que é o desconhecido, o medo do Uhum. desconhecido, né? O empreendedor, ele tem medo do cara que ele não conhece, chega na loja dele oferecendo alguma coisa. O medo que ele tem aqui é o mesmo medo que ele tem lá. Então, se tratando de operação, acho que essa é a principal diferença. Vou muito mais por
talvez material humano também, Uhum. de cara, aqui você acaba tendo mais faculdade, acaba tendo mais curso disponível para a pessoa fazer e se desenvolver do que no interior. Então, quantos tem, por exemplo, que são de Camaçari, cidade aqui vizinha, até de Lauro de Freitas, que há um bom tempo atrás vinha para Salvador, de fato, para poder fazer uma faculdade ou um Sim. curso. Então, imagina o cara que está a 500 quilômetros de Salvador, como Itabuna, 535, 545, que seja. Sair de lá para vir fazer. A gente não tinha muito o negócio do EAD que tem hoje, né? Uhum. Então, era difícil. Então, por isso que às vezes acontece muito de um cara do interior, eu tenho amigos assim, que saía do interior, fazia faculdade de Salvador e voltava para o Voltar pra lá. interior para empreender no negócio dele, fazer o negócio dele. Então, acho que, cara, se eu pudesse falar, seria as oportunidades lá de conhecimento de fato se desenvolver, seria o custo de vida mesmo, que é um pouco mais baixo, assim, e dá para o cara se manter lá e aqui já fica um pouco diferente. E o assédio mesmo da concorrência nos seus colaboradores, né? De tentar puxar o cara que é bom aqui para levar para lá. Então, acho que lá é um pouco menor do que aqui. Show. É, você falou, o pessoal que sai daqui para empreender lá lá no Voltar interior, para o interior voltar dele, para o né? interior para empreender. Quais que eram os ramos mais comuns que você encontrava lá, a galera que sai daqui de Salvador que empreendia lá? Cara, assim, como eu fiz faculdade de engenharia, tinha muito na minha turma lá, gente do interior que vinha, se formava Uhum, aqui e às vezes voltava para o interior dele para colocar o que a gente chama de uma gata, que é uma empresa de construção civil, e pegar talvez licitação da prefeitura, talvez uhum, pegar reformas da casa lá, do pessoal. Então, no tempo de faculdade tinha muito disso, né? Mas aí você tem amigos, pô, dentista, o cara vem, faz a odontologia aqui, aí era volta o para lá, escritório monta o lá. consultório dele, né? Uhum, Os caras normalmente que faz administração, vinha, o pai às vezes já tinha um negócio, ele ia para tomar conta do negócio do pai. Então, isso eu vi acontecer muito dentro da faculdade, na época que eu fiz, e com alguns amigos meus que de fato saíram do interior, vieram, fizeram faculdade aqui e voltaram para o interior para tomar conta do negócio do pai ou para abrir algo direcionado ao curso que ele cursou na faculdade, seja direito, odontologia ou até medicina. uhum. E você acredita que essas pessoas que faz um curso superior aqui e volta para o interior tem uma chance maior de ter um sucesso no negócio lá do que as pessoas que sempre permanecem lá para os seus negócios? Cara, é relativo, tipo, tudo depende do que é sucesso, né? É, Porque, por exemplo, eu posso acordar todo dia e vir para cá, como eu falei. Se eu conseguir fazer com que meu time evolui como pessoa e fazer com que a gente se divirta e de fato talvez a gente entregue resultado em termos de número, isso é sucesso para mim. Uhum, Eu tive sucesso naquele dia. É, da pessoa vir e fazer uma faculdade aqui e voltar para lá e ter mais sucesso do que uma pessoa que talvez que tenha feito faculdade ou algum curso lá, é muito relativo. Eu acredito muito em vontade, assim. uhum, Às vezes eu brinco aqui com o meu time, né, de que, cara, até porque, por exemplo, hoje a gente se auto-intitula Bonfim Raça, né? uhum. É, cara, se tudo der errado, vai na Vai raça. na raça. Na vontade, ninguém pode vencer a gente, sacou? Uhum, Então, ainda mais hoje, que a informação tá para todo mundo. A gente pegar aí, a gente tem praticamente computador hoje de mão, né, que é o celular. Então, você tem acesso à informação, eu também. É, cara, se a faculdade daqui é melhor ranqueada do que a de lá, mas, cara, e se você for esforçado, estudar mais que eu por dia, compensa, entendeu? Então, uhum. acho que o sucesso depende muito mais da gente, do que da instituição onde a gente fez faculdade, Show. nesse caso, né? Uhum. Perguntei isso pra você porque assim, eu sou natural de Candeias, uma cidade região metropolitana aqui de Salvador, e lá conversando com alguns empreendedores, eu vejo que ainda existe esse medo quando alguém vem da capital ou vem e fez faculdade num país fora e abre um negócio aqui. Só se sente acanhada porque acha que ela é superior de alguma forma, né? E como você falou, realmente não tem sentido nenhum. A vontade, a força de fazer aquilo supera o conhecimento. Eu acho que é muito mais cultural o negócio, Ah, né? Tipo, você vem desde pequeno, né? Se você vai pegando as gerações, a geração, por exemplo, de minha mãe era uma geração em que a mulher era dona de casa, que quem trabalhava era o cara, era um homem na relação, né?
Uhum. Só que se você pular para uma geração que é a minha, cara, eu trabalho, minha mulher também trabalha. Se você Uhum. vai para dos filhos da gente futuramente, os dois vão empreender no negócio, sacou? Então acho que é muito mais cultural e medo do novo, de fato, do que qualquer outra coisa ou capacidade, entendeu? Acho que capacidade todo mundo é capaz. Se botar na mesa, todo mundo tem potencial. A diferença é quem vai usar o seu potencial da forma correta. E quem de Uhum. fato vai estar correndo atrás todo dia, que aí para mim vem a vontade, né? E ninguém é motivado, né? Ou você está ou você não está motivado. Então isso tem a ver com o propósito para mim também. Cara, o que é que eu quero para minha vida? É esse propósito que vai me motivar todo dia, né? Com Uhum. certeza a gente tem um dia que não acorda motivado. Sim. Quer estar na cama, quer dormir mais um pouquinho. Mas Mas aí quando entra a você pensa no disciplina, né? propósito, que linka com a disciplina que o Bruno falou no outro papo, é, faz você levantar da cama. Então, acho que é muito mais medo, de fato, do novo e cultural. De tipo, cara, porque fulaninho ali talvez tenha dinheiro e mandou o filho estudar fora, que o filho vai voltar sabendo mais. Tem uma palestra do Geraldo Rufino, que é um empreendedor, Uhum. que ele fala, que ele é um cara negro que já quebrou algumas vezes, e ele diz que não acredita em racismo, porque, cara, pra ele, ele é negro e que bom que ele é negro e ele vai e ele, cara, não tem nada que vai tirar ele do trilho do propósito dele. Uhum. E ele falou, cara, um cara que saiu da favela, que quebrou algumas vezes, que outro dia tava em Harvard, então, palestrando. E ele falou, cara, sabe qual que é a diferença do cara que tá em Harvard lá pro cara que tá aqui no Brasil? É a mentalidade, é a cabeça. Porque os caras fazem a mesma coisa. Tem muito brasileiro lá também, ele até fala isso, né? Tem muito Uhum. brasileiro lá que tem sucesso. A diferença está na mentalidade, tá no negócio de. É o que ele fala um pouco da terceirização, né? Uhum. Então, às vezes, o cara que tá do interior ali, é, às vezes ele tá terceirizando o insucesso dele, né? O fator dele não ter sucesso talvez seja porque não estudou fora. Cara, eu não acredito nisso, sacou? Uhum. Quantos a gente vê aí, cara, que tem dois empregos, estuda ainda, consegue ficar a madrugada inteira estudando, dorme 2, 3 horas por dia, mas tá lá todo dia no batente correndo atrás do negócio dele. Pra mim é o propósito. É aí pra mim que eu acredito, sacou? Uhum. Acredito muito no que você quer, onde você quer chegar. A caminhada, cara, ela vai ser dura com certeza. Show. Uma coisa que me veio à mente que agora lembrou. Não sei se aqui em Salvador você chegou a ter esse tipo de convivência. Mas nas cidades de interior, e aí desde a geração de minha avó, o pessoal é muito empreendedor. Assim, minha avó e meu avô vendiam pão, né, tinha uma merceariazinha em casa, porque era uma dificuldade muito grande para se conseguir emprego naquela época. Primeiro porque eles não tinham acesso a estudo, a educação, e o tipo de emprego que eles conseguiam era na roça, na lavoura, enfim. Então, começou-se, desde lá de trás, a geração ser muito empreendedora. Então, o pessoal tinha mercearia, tinha um barzinho, tinha um negócio que vendia material de limpeza, que fabricava desinfetante. E tudo isso se perdura até hoje. Alguns, sim, conseguiram crescer os seus negócios, conseguiram alavancar, abrir uma, duas, três outras lojas, por uma questão muito simples, né? A questão do propósito, de pensar diferente, de ter uma mentalidade diferente. Outros permanecem ali até hoje, desde o que veio lá do avô até a geração de hoje, porque não tem um propósito específico, é tá ali para vender por vender para conseguir o dinheiro. Uhum. E a gente volta lá para aquele princípio que nem tudo é grana, é só por dinheiro. A grana é mais uma consequência do que um objetivo final. É, acho que é um pouco disso daí, e quando você pega de interior assim, é oportunidade de fato. Às vezes você tem uma oportunidade de fato de emprego que você não tem, porque você não tem empresas grandes ali, Sim. né? A depender do interior, da cidade. E você tem a questão também do ensinamento, né? Tipo, do ensino mesmo, de você não ter uma faculdade, um colégio, em que, cara, lá atrás era mais importante o cara ir estudar ou ir ter um emprego, trabalhar para botar comida dentro de casa? Uhum. Porque ele tava pensando no filho dele, entendeu? Então, a gente vem quebrando vários bloqueios culturais,
com toda a mudança de fato, a questão da informação chegando muito mais rápido, né? E aí, às vezes, o cara, antigamente, acredito que ele empreendia por necessidade. É. Hoje, ele tem ali uma oportunidade, aí quando você pega para capital, as oportunidades elas são maiores porque você tem maiores empresas aqui, e aí muita gente, se você pegar várias empresas hoje, e você vê até mesmo em jornais quando anunciam, que é que falta o cara ser desenvolvido, o cara ter as competências ali, né? O cara ter a experiência no negócio. Então, porque aqui o cara não teve. E aí quando você pega, lá o cara não teve, mas ele não tem oportunidade de emprego. Aí ele precisa empreender para poder botar o pão dele dentro de casa. Aqui o cara não teve acesso, seja numa escola pública, porque ele ir privado ele não tinha como pagar, e aí ele não vai. Aí ele também tem que fazer, só que aqui acaba tendo um pouco mais de oportunidade em termos de emprego, só que às vezes falta de fato o desenvolvimento, que aí a gente Uhum. vem tendo, pô, pessoas empreendendo, pessoas aprendendo também sozinho, autodidata, fazendo curso profissional, indo para a faculdade. Cara, se você olhar atrás, como era para poder entrar na faculdade, como é que é hoje, né? Então, hoje é muito mais fácil. Você paga para entrar na faculdade tudo, você está na faculdade, né? É. Então, antigamente não, o cara tinha que estudar de fato. Então, um pouquinho disso. Acho que lá no interior, para resumir, é, falta oportunidade barra um pouco de conhecimento, de fato, de se desenvolver Uhum. com o ensino. E aqui, talvez você tenha um pouco mais de oportunidade por se tratar de uma capital, empresas querendo estar aqui, querendo se desenvolver aqui, só que ainda você tem um leve andamento ali de ensino, de você chegar e estudar um pouco mais, se desenvolver um pouco mais. Mas ainda falta. Uhum. E assim, fica extremamente claro para mim que hoje nossa maior preocupação é o cliente na ponta, né? A Uhum. nossa razão em si. E o nosso foco, a maioria das vezes, acaba sendo esse cliente que tá ali. Ele não teve uma oportunidade nunca na vida, ele empreendeu por necessidade, começou a crescer o negócio que pensou um pouquinho ali além do que aquilo, mas chega um certo nível que ele não tem informação. E aí que a gente chega lá na ponta para levar essa informação que ele precisa para ajudar a desenvolver o negócio. É, tem duas perguntas, né, que eu sempre gosto de fazer quando eu tô lá com os meninos na rua, que é o que é que o empreendedor ele fazia antes de ter o negócio dele e por que que ele resolveu abrir aquele negócio, né, naquele segmento. Isso de forma genuína, para de fato conhecer o cara, né? A gente vê muito cara que era o padeiro na padaria do seu João. E aí ele foi e resolveu abrir a A padaria padaria dele, dele. né? Uhum. Ou era o cara que carregava areia e brita dentro de um material de construção, que aí ele foi e resolveu abrir o dele. Ou às vezes o cara, o primeiro ali, o primeiro dono, estava cansado, já estava velhinho, e foi e Passou o vendeu negócio. pro funcionário dele, o cara que ajudava. Então, acho que tem muito disso dali. E aí, quando você vai ver, tem muito empreendedor aí que tem um baita sucesso de venda, mas quando você vai ver, o cara não sabe várias outras coisas, né? Só que o legal é você Uhum. ter gente que queira te ajudar de fato a entender um pouco melhor, a saber como funcionam as coisas e que de fato seja seu parceiro. E aí, acho que quando se trata de pagamentos, a gente consegue fazer hoje um trabalho muito bem feito, que é visitar o pessoal, falar como é que acontecem as coisas e de fato não deixar ele sozinho, tá lá no dia a dia com ele. Show. Tem uma cliente que ela veio do interior para aqui para Salvador, e aí não só um, né? Tem vários que são assim. Na minha rota, parece que é uma coincidência. A maioria dos meus clientes vieram do interior para procurar trabalho aqui, não conseguiu trabalho porque não tinha experiência e começaram a empreender aqui. E hoje tem sucesso nos seus negócios. E esse cliente em específico, ele veio para cá para trabalhar aqui em Salvador. Diz que chegou aqui e só tinha R$ 15 no bolso. Isso acho que foi em 96 ou foi em 98. Ele tava falando, não lembro exatamente. E começou aqui com o emprego que dava pra ele arrumar. Morou um tempo na rua e tal. E aí ele teve a ideia. A ideia simples. Ele tinha muita dificuldade para encontrar mel. Mel de abelha Uhum. verdadeiro aqui em Salvador. Então ele juntou um dinheirinho, foi pro interior dele e trouxe mel para vender aqui. E aí começou a trazer outras coisas, começou a trazer outras coisas, começou a trazer outras coisas. E hoje o cara tem um negócio grande lá na área que ele atua e traz produtos naturais do interior dele pra cá.
Que legal. Tipo, aí você pega um cara que talvez não tenha tido informação ou base, mas como é que esse cara vence na vida? Por vontade e propósito, cara. O cara tem o propósito dele. E não tem quem diga que ele não tem vontade de vencer. O cara sabe onde ele quer chegar e o porquê que ele quer chegar. E todos nós precisamos entender qual que é o teu propósito, o que é que você quer conquistar, qual que é o teu sonho de fato, onde é que você quer estar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, como é que você quer fazer esse ano seu, né? Tem aquela velha máxima, né? Quando chega sempre no E, final do ano, pô, ano que vem eu vou fazer isso, isso, isso. Cara, se você entender o teu propósito, o que é que você quer, ter vontade de vencer o negócio, que é o mindset de vencedor, de campeão, com o propósito, cara, não tem quem faça você não conseguir. Não tem quem faça. Pega o exemplo desse cliente aí que você falou. uhum. Tipo, o cara veio pra cá com 15 reais, não tinha onde ficar, morou na rua, viu uma oportunidade ali de negócio para poder dar certo, volta pro interior dele, faz tudo, junta o dinheiro, compra as coisas e volta pra cá com o peito e com a coragem, mas com vontade, com um Sim. propósito. Então, isso a gente vê muito na rua, né? Cara que Show. não tinha nada, de repente o cara começa um pouquinho, vai. Tive a história do cliente nosso lá da Liberdade, que era funcionário do Uhum. antigo dono, o dono de repente resolveu fechar, ele pegou, ele mostrou fotos para mim. Cara, aqui, ó, quando eu comecei o mercado dele é mais ou menos do tamanho da nossa sala aqui. Comecei o mercado, eu só tinha aqui à frente, ó, e a Uhum. prateleira dessa frente para trás era tudo vazia. Tinha nada. Tinha aqui uma ou outra fruta, um outro material de limpeza. Acabou, não tinha nada, porque eu não tinha dinheiro. Só que eu tinha vontade, eu tinha propósito. E aí eu fui todo dia. Então o que é que eu fazia? Eu acordava cedo para ir chegar mais cedo na Ceasa, procurava ali o cara mais barato possível, com a qualidade boa de material. Eu comprava, voltava e colocava aqui. E aqui eu tava para vender, todo dia, todo dia. Hoje o cara continua no mesmo local, só que com todas as prateleiras cheias. Com açougue lá, com padaria lá, sacou? Com ponto de venda que ele não tinha. Uhum. Então, bem legal. Esse cara vai pela vontade e propósito, cara. Tipo, não tem. Acredito muito nisso. Então, se você tem um propósito e tem vontade, não tem quem faça. Acho que dinheiro é bom. Com certeza. Dinheiro ajuda a gente a realizar alguns sonhos nossos, né? Uhum. Materializar ali um negócio. É, mas, por exemplo, hoje eu não faço o que eu faço por dinheiro. Eu tenho meu primeiro cliente são os meus agentes, né? São os meus liderados. Eles são os meus principais clientes aqui dentro hoje, porque eu estou numa posição de liderança. Então eu sirvo essa galera. Então eu busco servir o melhor bem feito possível, da melhor maneira possível, para que eles consigam servir melhor o meu segundo cliente, que é o empreendedor que está na rua todo dia. E aí, quando você entra e consegue de fato ajudar e que você recebe feedback dessa galera de que, caramba, eu não sabia de nada disso, caramba, cara, nunca ninguém chegou e me mostrou como é que se usa um portal, de ligar para lá e pô, pegar minha taxa porque eu não sabia como é que era, independente do cara ser cliente Stone ou não, até de não vir para Stone, mas você de fato está ali ajudando. Uhum. Então, isso para mim que é o gratificante, cara. Tipo, é de fato você ser um ser humano melhor cada dia, cada hora, cada minuto. É, porque a gente poderia muito bem, né? É opção nossa. Chegar lá, se o cara não vira cliente nosso, esquecer dele, Problema. né? Uhum. Mas quando a gente está pelo propósito correto de fato ajudar a mudar a vida do empreendedor, levando informação para ele, é a melhor medalha de ouro que a gente poderia ter. Sacou? É. Tem nada que pague isso. É, Show. Então vamos voltar aqui para a linha do tempo. Tu tava lá em Itabuna, saiu de férias e aí veio aqui para Salvador. Foi isso. uma decisão sua vir aqui para Salvador ou você foi escalado pro time daqui mesmo? Boa. Cara, acho que com quem eu converso, quando eu conto, acho que tem três pilares que fizeram eu tomar essa decisão, né? Então, primeiro era o meu líder, que era o Botelho. O Botelho acabou sendo, o Bruno acabou sendo meu líder em toda essa minha trajetória de 3 anos e 3 meses. Então, ele abriu o distrito no sul da Bahia também. E aí eu assumi Itabuna, abri Itabuna, e aí ele veio assumir o distrito que é aqui a Bahia Capital, né? Uhum. E aí ele me chamou para voltar. Eu poderia não aceitar, só que a minha parceira na época,
Ela tinha saído daqui de Salvador para morar lá comigo em Itabuna. E essa daí, a primeira decisão foi voltar para ajudar o Botelho, o Bruno. Uhum. O segundo pilar foi voltar para cá, porque para minha parceira na época seria melhor, ia estar do lado dos amigos, oportunidade de emprego melhor, curso para se quisesse fazer outra faculdade, trabalhar com o que fosse, porque ia voltar para a capital, Uhum. além de estar com a família. E o terceiro seria para o meu desenvolvimento, porque depois de ter vivido aí 1 ano e 3 meses aqui de operação, fica claro que você tocar uma operação no interior e tocar uma operação na capital, por conta do que a gente já falou aqui atrás, é completamente diferente e desafiador. Então, a estrutura do polo, quando eu assumi também, o polo do Bonfim, era uma estrutura diferente do que é hoje, e o estado do polo também naquele momento, em termos de resultado, era muito diferente do que é hoje. Então, foi um desafio enorme voltar para cá, assumir a operação. Não era algo que o Diego queria de bate-pronto. Até porque o trabalho que se estava fazendo lá, eu digo que era um bom trabalho, que a gente estava vivendo lá em Itabuna e fazendo junto todo mundo. Mas acho que tem aquele negócio do desafio, né? De você estar no jogo ali e vencendo fases. E aí, para mim, por conta desses 3 pilares que eu te falei, se tornou uma nova fase e vim para cá. E aí eu cheguei aqui, assumi o Bonfim dia 9 de março de 2020. E aí foi quando eu peguei o desafio e aí eu tô até hoje. Uhum. Já tava tudo fechado por conta da pandemia, sei lá? Não, Não? eu cheguei, conheci o time que era da época, aí fiz rota 1 semana com cada um. Na segunda semana virou, fechou o lockdown, que acho que o primeiro caso aqui no Brasil foi 11 de março, se eu não me engano. Só que aí ainda tava aquele burburinho, se fecha, se não fecha. Aí do meio pro final de março foi que teve o lockdown, e aí a gente precisou se reinventar, né? Conseguir fazer as coisas de uma maneira que a gente nunca tinha feito. Quer vender dentro de casa, por um telefone, procurando leads pela internet, procurando oportunidades pela internet e ligando de fato para o cliente. Então, ali já começou. O desafio já era diferente e se tornou ainda mais diferente depois quando acabou acontecendo a pandemia. E para você, o desafio maior foi voltar para Salvador ou foi chegar aqui e já de cara lidar com o lockdown? Acho que são coisas diferentes, Ed. Tipo, o desafio quando eu peguei aqui, de fato, a operação, não era uma operação que estava bem, né? Era uma operação que ela não pegava a meta há alguns meses já. E os agentes que faziam parte dela também não pegavam a meta há alguns meses já. Então, ou seja, você tinha todo um trabalho para poder ser feito. Sendo que você era o novo ali, né? Então, você tinha que conquistar a confiança do pessoal e que eles também conquistaram a tua confiança. Isso, às vezes, é um processo que gera um pouco de atrito e que leva um pouco de tempo para se conseguir. Ainda mais quando você trabalha aqui dentro na Stone com pessoas diferentes, né? Então, cada um tem o seu tempo. Então, acho que o primeiro desafio foi esse. Conseguir a confiança das pessoas que aqui estavam, fazer elas acreditarem no que você quer, no teu propósito, no teu sonho, de novo. De fato, entenderem que você está aqui para ajudar e para brigar e para crescer e para vencer junto com eles. Num time que ninguém pegava meta. Há mais de 4, 5 meses. Então, você fazer toda uma reestrutura do polo mesmo, de fato. Então, a gente tinha problema, para você ter ideia, estrutural. O polo era numa região que era ruim até de acesso. Então, já começou ali. E aí, quando você está no início, que você conquistar a confiança no olho a olho, presente, é muito mais fácil do que você conquistar numa tela de computador. E sendo tudo novo para todo mundo. Então, aí veio a segunda fase, né, do negócio, do desafio, de cara, beleza, continuamos a ter o desafio de conquistar o pessoal, porque, de fato, a gente virou, né, entrou em lockdown em março, em abril a gente deu férias coletiva para a maioria da galera, ficou um time reduzido, eu fiquei trabalhando,
ajudando no que a gente chamou de a resistência aqui dentro. Uhum. E em maio o pessoal voltou. E aí, imagina você conquistar a confiança, pessoalmente é difícil. E você vai conquistar a confiança do time Vídeo chamada. em videochamada, num ambiente completamente novo, numa forma completamente nova de viver. E depois você dá férias para todo mundo, fica com alguns e aí volta. E aí a gente, enquanto operação, tomou uma decisão, Operação Stone em geral, de remodelar o time, de desligar uma galera. E aí naquele momento eu, em termos de operação, como era uma operação que não entregava, eu acabei perdendo o time todo. Caramba. Então o time veio para zero. E aí, como a gente ainda estava em home office, isso foi em maio. Então, ou seja, você assume o desafio em março, abril da férias, maio vai e toma a decisão de desligar a galera. E aí até que a gente tem um distrito completo que precisa andar, operações que precisam continuar andando, e a gente fez um xadrez dentro do distrito, né? Então, fui pegando a galera, pessoas de outro polo, para poder ajudar, dado que a gente estava de home office. Então, e aí você vai construindo aquele negócio com todo mundo, de novo, do zero, né? Uhum. Então, eu liguei para alguns agentes que eu conhecia, que a gente tinha tomado a decisão que ficaria com o meu time na época, e, cara, pedindo ajuda. De fato, ligando, liguei pro Gustavo, que hoje é líder em Feira 2, e falei: eu preciso de você aqui comigo, preciso que você acredite, preciso muito que você me ajude. Uhum. Sei que é distante, o cara mora em Lauro, para cortar a cidade, caso fosse necessário, se a gente voltasse. Mas eu preciso de você e pode ter certeza que no que você precisar de mim, eu vou te ajudar. Então foi ali uma troca mútua de ajuda, de fato, e que as coisas foram acontecendo, e a gente foi remodelando, puxando a galera de lá, e aí foi. Hoje, por exemplo, não tenho mais ninguém, que era o primeiro desafio, né? Quando eu cheguei no desafio, já não foi. Aí, ao longo do desafio, a gente teve as pessoas ali que foram emprestadas de outro polo, até que quando a gente voltou a vir para o polo de maneira gradual, a gente foi contratando outras pessoas e, assim, de fato, gerando um time novo. Uhum. E aí teve todo o desafio de você conseguir montar um time novo do zero numa nova realidade. Mas foi legal, aí foi bastante interessante em forma de aprendizado, né? Eu tô imaginando aqui, se já tava um pouco complicado. Mudar de Itabuna para Salvador, de uma operação que tava lá, já tava estável, né? A operação quando saiu lá de Itabuna, Uhum. uma operação que estava estável, para assumir uma operação que não estava estável. Aí vem o lockdown, aí tu perde o time, começa a formar um time do zero no home office. Caramba. Foi bastante desafiador, assim. E nesse momento teve gente do time que teve Covid, você tem Covid, e aí É. você não para, porque precisa de você ali de fato, porque o empreendedor precisa da gente, né? Uhum. Então, quantos comércios fecharam por conta do lockdown, né? Então, e o propósito, eu tenho o meu propósito, que é ajudar de fato as pessoas que estão comigo a se desenvolverem. Esse é o meu sonho, de tornar uma pessoa melhor todo dia também, que está comigo. E fazer com que a gente consiga ajudar o empreendedor. Então, teve todo esse desafio de conseguir as pessoas talvez certas para aquele negócio naquele momento. E Uhum. você conseguir treinar e não estar pessoalmente. Então, tem todo um desafio de fato. Quando as coisas vêm pro físico mesmo, para a estrutura de polo, se torna um pouco melhor, né? Um pouco mais fácil. Porque, de fato, você conhece a pessoa ali no dia a dia, está junto, você visita junto, você vai, bate um papo um pouco melhor sobre a pessoa, você passa ensinamentos que você teve e aprendeu com outros, e aí você consegue evoluir, acho que dá celeridade no processo, do que estar em casa ali no computador, né? Pô, bacana, cara. E aí, hoje você tá com uma operação já estabilizada aqui no Bonfim, com 8 pessoas? Hoje, 9 pessoas. Hoje, 9 pessoas. Depois de tudo isso que você passou, qual que foi o maior aprendizado que você tirou e que você consegue aplicar hoje aqui com essas 9 pessoas? Boa. O maior aprendizado está voltado para o propósito. Uhum. O jogo, para a gente, ele virou em dezembro do ano passado.
quando você consegue passar com clareza para o teu time qual que é o objetivo do time, que todos tenham linkado o teu objetivo com, de fato, o objetivo em comum, as coisas começam a virar. Então, o Bonfim Raça, por exemplo, surgiu aí, quando eu entendi que eu precisava gerar identidade para o meu time e um propósito em comum para o time. Então, hoje a gente tem identidade, que é o Bonfim Raça. Tipo, toda vez que eu falo qualquer dinâmica que tenha de líderes, reuniões, tudo, nunca é o Polo Salvador Bonfim, sempre é o Bonfim Raça. Até o time é assim também. Então, a gente entendeu que, cara, não adianta ir só no processo, disciplina, vai na raça também, se não der. E aí, a gente fez a mudança de escritório, saiu de um lugar que não tinha acessibilidade, viemos para cá onde a gente está, e tudo aqui foi feito por todo mundo. Então, a pintura foi feita por todo mundo, a forma que a gente quis foi por todo mundo junto num sábado, pintando, se divertindo, se conhecendo. Isso você gera relações ali, né, de confiança, você vai construindo e fortalecendo. E você vai gerando identidade. Então, nada foi o Diego pensando sozinho, nada foi o Diego executando sozinho. Tudo foi em conjunto com o time. E aí surgiu a marca Bonfim Raça, surgiu camisa Bonfim Raça. E aí eu sempre falo pro time, né? O time sabe disso. O Bonfim Raça é maior que todos, independente de quem estiver aqui. Tenho certeza que vai chegar um novo líder, o Bonfim Raça ele vai existir. Você pode até remodelar, mas o propósito ele continua o mesmo, que é ajudar, se desenvolver e ajudar as pessoas, seja do time ou seja na rua. E aí, à medida que a gente foi e fez a identidade do negócio, do time, entendeu o propósito do time, a gente incorporou processo e disciplina, que foi o último bate-papo de vocês. Então, à medida que você tem o teu propósito, você entende o processo, você mantém a disciplina, o resultado ele é totalmente consequência e factível. Então, a gente virou o jogo, de fato. A gente, em alguns momentos, foi a pior operação da cidade, do distrito, e passamos a alguns momentos, por agora, a ser a melhor operação do distrito, em termos de resultado. E aí, quando você linka resultado com o time, com cabeça de time, com clima de time, isso que é o prazeroso. Quando você consegue entregar e tá todo mundo bem, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Então, acho que talvez o pulo do gato aí tenha sido: entendi como o meu time funciona, vou criar uma identidade em conjunto com eles, fazer eles entenderem qual que é o propósito de fato, incorporar o processo junto com a disciplina, que eu garanto, o resultado vem. Show. Bacana, cara. Diegão, pra gente encerrar nosso papo hoje, Boa. se você pudesse resumir tudo que você disse pra gente hoje aqui em uma frase, dá pra resumir? Cara, pode ser conjunto de duas frases. E todos nós devemos refletir o que é que a gente quer de fato. Como é que a gente quer estar e determinar esse tempo. Ou seja, qual que é o teu propósito, né? Qual que é o teu propósito inabalável, que não vai fazer você sair do trilho ali, mas vai voltar, porque você quer aquilo. Então, entendido isso, tem uma outra frase que eu já falei aqui, que é o link, que é: a disciplina gera respeito, que gera confiança. Então, se você entender o que é que você quer, mantiver a disciplina, você vai ter o respeito de todos, você vai ganhar a confiança de todo mundo. Então, entenda o que é que você quer, porque aquele papo que o Bruno deu lá de processo e disciplina, você mantendo, você consegue. Acha o teu propósito inabalável, que ninguém vai fazer você não conseguir. Vai fazer você não conseguir, né? Então, basicamente é isso aí. Show. Bacana, cara. Boa. Diego, obrigado mais uma vez por ter me recebido aqui, tá? Muito feliz com esse papo hoje. Fiquei aqui maravilhado com sua história. A gente tem uma convivência próxima, mas devido à correria do dia a dia, sei lá, o carro, a gente acaba não tendo noção de tudo que a pessoa passou e de quão brilhante é a história que a pessoa construiu. Você tem uma história maravilhosa, cara. Boa. Acho que tem coisa aí bastante pra gente gravar uma segunda edição. Fechou? Cara, Boa. obrigado. Valeu. Tamo junto. Boa, Sucesso, obrigado. E parabéns ao trabalho de vocês aí também, bem legal. Assisti o primeiro. Espero que eu tenha conseguido manter a altura aí de vocês. Mas foi bem legal, valeu pelo cara. papo. Obrigado. Valeu. Tamo junto, irmão. Um abraço.